Você já entregou a sua vida para Jesus? Entregou os seus planos para Ele? Os seus afazeres? Os seus desafios? Experimente, faça isso e deixe com Ele. É uma lição para você e para mim também. Eu tenho que deixar nas mãos de Deus, para que Ele nos conduza, nos proteja e nos abençoe conforme a sua vontade. Hoje, no nosso estudo adicional, nós vamos só complementar aquilo que nós já vimos durante essa semana, mas é tão bonito, tão gostoso saber que Jesus é o caminho verdadeiro que leva à vida. Ele é a pessoa vida, Ele é a pessoa caminho, Ele é a pessoa verdade, que nos aponta o Pai, nosso grande Deus que está nos céus, mas que está aqui com a gente também, com o Espírito Santo. Diz assim o nosso comentário bíblico. Quando Jesus disse, "Eu sou a luz do mundo", ele estava no pátio do templo, local especialmente ligado às cerimônias religiosas da festa dos tabernáculos. No centro desse pátio, erguiam-se 2 altos pilares que sustentavam suportes de lâmpadas de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendiam-se as lâmpadas, as quais irradiavam luz sobre Jerusalém. Essa cerimônia comemorava a coluna de luz que havia guiado Israel no deserto, e era também considerada como apontando para a vinda do Messias. Veja o contexto, né? Eu sou a luz do mundo. Diante das luzes, eu sou a luz. Essas aqui não são luzes, não. Eu sou a verdadeira luz. E nossa lição continua. Era de manhã. O sol acabava de se erguer sobre o Monte das Oliveiras. Seus raios brilhavam com ofuscante claridade nos edifícios de mármore, fazendo reluzir o ouro das paredes do templo. Então Jesus aponta para ele, disse, "Eu sou a luz do mundo." Olha que incrível, olha que especial. A gente tem tantas luzes, né, que nos chamam a atenção, outdoors e vídeos e tudo mais, e lâmpadas, mas Jesus diz que na escuridão espiritual, Ele é a luz. Na escuridão moral, Ele é a luz. A única luz que nos guia para a presença do nosso Deus maravilhoso é Jesus. Temos 2 perguntas hoje na nossa meditação, nossas perguntas para consideração hoje no nosso estudo adicional. E essas perguntas para a gente refletir são as seguintes. A primeira pergunta: que verdades bíblicas não podemos, olha só, não podemos, mesmo em princípio, aprender por meio da ciência? O que você pode aprender que só está com Deus? Bom, coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? A ciência, ela coloca pra gente fatos. E a fé não é só baseada em fatos. Ela é racional, mas não é só fatos. Você tem que acreditar em Jesus para depois você ver, né? Então, tem coisas na vida que você tem que acreditar, tem que botar fé. E isso só acontece quando você conhece Deus. Aí você sabe que pode descansar em paz com Ele, sabendo que Ele está cuidando de você. Por exemplo, vamos lá. A cruz, a ressurreição de Cristo ou a sua segunda vinda, como é que você acredita nessas coisas? Você não estava lá quando Jesus foi crucificado, não é verdade? Você não estava lá quando Ele ressuscitou. Você não pode provar nem isso, nem uma coisa nem outra. Eu sou um historiador, eu sou professor de história, e eu posso dizer para você, não há evidências, provas, aliás, concretas, de que Jesus realmente tenha existido, né? Muitos historiadores dizem que existiram vários personagens que formam Jesus, o Jesus histórico, ou o Jesus histórico é um Jesus que não tem milagres, é só uma pessoa comum, um rabino, um mestre de Israel, mas que não fazia milagres, porque essas são as evidências históricas. Né? Ressurreição, você não tem como provar a ressurreição. Você mal tem como provar crucifixão. Sabia que a história da crucifixão ela é evidente, né? Na história nós temos muitos registros, mas provas, arqueologia, só tem uma prova de que houve uma crucifixão de um homem. Nós temos um pedaço dele, né, do pé com um cravo. Então, assim, a gente realmente não tem muitas evidências físicas, muito menos provas que comprovem que Jesus ressuscitou. Às vezes até mesmo que ele tenha existido como uma pessoa só. São coisas que nós acreditamos pela fé. Nós acreditamos nos relatos dos historiadores do passado. Nós acreditamos nos relatos dos evangelhos. Flávio Joséfo, que foi um grande historiador ali do período de Cristo, também fala que ele existiu. Mas isso é pela fé. Nós acreditamos porque nós vimos os resultados de Deus. Talvez a maior evidência do amor de Deus seja a sua vida. Aquilo que Ele tem feito por você hoje. É isso que mostra o poder dele com você. A gente tem que ir além da ciência. Realmente acreditar no poder de Deus. E quando a gente tem relacionamento com Deus e confiança em Deus e confia nele, entrega a Ele o caminho, estuda a sua mensagem, a nossa fé cresce. Né? O sobrenatural, ele é real. Eu sempre digo isso. O sobrenatural é real. Sendo real, não pode ser provado. Né? Não dá para colocar num tubo de ensaio e colocar num laboratório.
né? Não tem como fazer uma escavação arqueológica para descobrir sobre Deus. O que nós podemos é, através das evidências, acreditar nos fatos. E quais são os fatos? Jesus é real, o seu amor é real, e a sua vida é transformada. E aquilo que Ele pode fazer por você, isso é real. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você hoje. Esse é o contexto desse verso bíblico. Vamos lá. Que outras verdades só conhecemos porque Deus nos revelou? O próprio Jesus, né? E tantas outras coisas que a gente está comentando aqui. Somente Deus mesmo revelando, se auto-revelando para a gente entender o seu amor, entender a nossa própria vida e a nossa existência. Essas foram as perguntas da semana, esse foi o nosso estudo especial, a lição 10, que nós falamos aqui sobre Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. E o nosso verso dessa semana foi o seguinte: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai, que é Jesus, é quem o revelou. Isso está em João capítulo 1, verso 18. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós aceitamos a Tua revelação, o Teu amor e a Tua misericórdia. E pedimos que nos guie e nos fortaleça, para que possamos estar sempre contigo. Em nome de Jesus, Pai querido, nos entregamos a Ti nesse momento. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo, se Deus quiser, no nosso próximo estudo, que o tema é, de amanhã, sábado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos estudar a Trindade. Quer você estudar comigo? Então vamos embora. Vamos para o próximo estudo. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.